Bem, boa noite a todos. É um prazer retomar o nosso ciclo de seminários semanais sobre a Covid-19. Nós, como foi anunciado, né, o departamento tem organizado esse ciclo de seminários com o objetivo de contribuir para o debate das políticas públicas associadas à Covid-19, oferecendo discussões sobre diferentes aspectos dos desafios que são colocados à nossa frente, né? E hoje teremos o prazer de ter o Felipe Campante e o Cláudio Ferraz explorando o tópico de economia política, porque a gente está vendo no nosso dia a dia que tem um componente político muito saliente em relação à gestão e as questões associadas à pandemia. E o nosso formato vai ser o nosso formato usual. Cada um vai fazer uma apresentação em torno de 15 a 20 minutos, com as considerações iniciais. A partir daí, a gente passa para uma sessão de perguntas e respostas, onde quem tiver interesse em fazer uma pergunta utiliza o recurso de levantar a mão, e eu vou abrindo o microfone das pessoas na medida em que elas se apresentam para fazer as perguntas. Eu peço, assim como nos casos anteriores, que as pessoas restringam a pergunta de maneira bastante, que ela seja feita de maneira bastante objetiva, algo em torno de 15 a 30 segundos no máximo, para que a gente possa cobrir um número maior de questões. Tá certo? Só para fazer um anúncio, semana que vem teremos uma apresentação mais voltada em economia da saúde com o Rudy Rocha e o Armínio Fraga. Tá? Então, é um prazer, mais uma vez, então, termos o Felipe e o Cláudio. A gente vai começar aqui com o Felipe. Felipe, muito obrigado, sempre bom tê-lo por perto. Ainda que virtualmente, né? Obrigado, Juliano, pelo convite. É um prazer estar de volta de novo, ainda que virtualmente. Estou vendo aqui na lista de participantes, tem várias pessoas, vários amigos aqui que estão presentes. Abraço a todos e um prazer estar participando de um evento dessa natureza, que acho que é muito legal ter esse tipo de debate, e a gente que está longe agora tem a oportunidade de se engajar também e participar disso aí. Então, acho bem legal. Eu vou falar brevemente, tentando explorar alguns dos aspectos que eu acho, em termos do impacto político de uma pandemia e do Covid em particular, mas que eu acho que temas comuns em relação ao tipo de choque que isso representa. Eu vou falar um pouco a partir de um artigo meu, vou até compartilhar aqui a tela, que é com dois coautores, o Emílio e o Rubem, que a gente, na verdade, já vinha trabalhando antes e que estuda o impacto do Ebola, quando houve a crise do Ebola nos Estados Unidos, e que acho que nos deixa explorar alguns dos aspectos que eu acho que são bastante interessantes e talvez um pouco menos explorados. E eu vou estar falando um pouco mais do aspecto americano, mas acho que tem muitas coisas que na verdade, tem em comum, ainda mais dado, eu acho que a situação que a gente tem hoje em dia, em que existe uma certa convergência entre a política americana e a política que a gente vê no Brasil. Mas se a gente pensar em termos de qual o impacto político de uma pandemia, né, em particular se pensar Covid-19, primeiro é um choque imenso, né, e no caso americano, que é um ano eleitoral, acho que seria difícil até imaginar que não fosse ter um impacto eleitoral considerável. E eu acho que é útil a gente dividir esse impacto em 3 dimensões. Uma é a dimensão econômica, porque o que a gente está vendo pelo mundo afora que é um choque econômico extremamente importante, né? Tem uma queda na atividade econômica absolutamente assustadora, né? Então, toda essa consequência, quer dizer, é sabido que choques econômicos têm um impacto político-eleitoral, e isso claramente, eu acho que obviamente está colocado em qualquer contexto. Então, isso vai ser um aspecto bastante importante. Um segundo aspecto que é fundamental para a gente entender qual vai ser o impacto econômico do choque aqui no momento, é que ele demanda também uma resposta de policy extremamente importante, né? Quer dizer, você tem uma ameaça absolutamente de uma importância enorme, né?
e exige uma resposta de política pública, e é natural que isso afete como as pessoas avaliam quem está no governo, seja em qualquer nível, seja do nível local até o nível presidencial. E isso tem vários aspectos, né? Tem o lado, vamos dizer, da avaliação de política per se, mas tem aquilo que se costuma chamar, pelo menos aqui nos Estados Unidos, esse efeito de rally around the flag, né? Essa ideia de que numa crise, quando você tem uma ameaça, você tem uma tendência de você rally around os líderes, né? Você tem um aumento, e aí você tem, eu acho que é interessante nesse momento você ver como isso está sendo diferente em determinados espaços. Agora, tem um terceiro aspecto, que é o que a gente olha de perto nesse projeto aqui, que é o aspecto mais psicológico, enfim, o choque que isso representa do ponto de vista, por exemplo, emocional, né? Que você tem uma ameaça e isso pode, por si, afetar o comportamento dos eleitores, e é isso que a gente está focando aqui nesse paper. Né? Porque, em geral, né, a ideia de que as emoções têm um impacto político e medo, em particular, tem um impacto importante, eu acho que é bastante bem estabelecido, pelo menos do ponto de vista da prática e anedótico. E tal, né? A ideia de você usar medo e ansiedade como uma forma de normalmente mobilizar em relação a ameaças externas ou, enfim, de qualquer natureza que seja, minorias ou etc. Tem bastante evidência nesse sentido, normalmente num contexto de laboratório, onde você coloca, faz um priming ali para a pessoa gerar uma certa ansiedade, aí você faz um survey ali em seguida, mas em termos de você ver isso in the wild, assim, no mundo real, você tem bem menos, porque é muito difícil você tentar distinguir entre esse impacto emocional e o impacto desses outros choques. Por exemplo, quer dizer, se a pessoa está reagindo porque ela a ansiedade em si tem uma influência de gerar uma insatisfação, por exemplo, com o incumbente ou algo do gênero, ou se é uma insatisfação derivada de como você está avaliando a resposta de policy, etc. Então, o que a gente olha nesse artigo é o impacto que esse pânico relacionado ao Ebola teve nos Estados Unidos em 2014, que nos permite meio que isolar esse aspecto, dado que foi um momento em que houve esse pânico, mas e que, de fato, a ameaça em si, do ponto de vista de saúde pública, foi uma ameaça bem relativamente desprezível. Então, você teve um surto bastante importante na época de Ebola na África, né? Em particular esses 3 países, Guiné, Libéria, Serra Leoa, em que bastante gente morreu. Foi algo extremamente sério mas em outros países, basicamente, você teve muito pouco, em particular nos Estados Unidos, você teve literalmente 4 casos, que se você comparar com uma gripe relativamente comum, é algo basicamente zero, né? Mas, ao mesmo tempo, você teve uma repercussão de mídia extremamente importante, que são só uns screenshots aí da época, que foi um pânico, histeria em massa por conta disso. Então, você tem esse experimento natural, onde você tem esse aspecto da ansiedade em relação à saúde pública, levando possivelmente a impactos políticos. E aí você tem a cobertura de mídia bastante intensa e que essa linha vertical aqui é quando houve a eleição, que tudo isso estava acontecendo no período de um mês antes da eleição de 2014, no caso a eleição do chamado midterm, né, não foi uma eleição presidencial, mas você vê que estava rolando exatamente nesse momento antes da eleição. Então o que a gente faz aqui é se perguntar, houve uma influência política eleitoral desse episódio, em que direção e por quê? E a gente vai tentar usar isso para a gente tentar entender o que pode acontecer enquanto resposta política à crise atual, guardadas, obviamente, as diferenças importantes. E aí a gente tem que, naturalmente, tentar identificar como é o impacto causal do Ebola e como é que a gente vai mensurar isso. Então, basicamente, o que a gente explora é que você teve esses 4 casos nos Estados Unidos que aconteceram em determinados lugares e em determinados momentos. Então, primeiro, Dallas, Texas, você tem um cidadão liberiano visitando que é diagnosticado ali. Depois, uma enfermeira que tratou ele
também é diagnosticada e ela viajou de Texas para Ohio nesse meio tempo, e teve um outro caso de um médico que estava na África Ocidental e voltou e foi diagnosticado em Nova York. Então, você tem esses 3 pontos aqui. Se você olhar medidas de preocupação com ebola naquele momento, por exemplo, medida com searches no Google, você tem esse padrão em que as pessoas que estavam mais próximas ali demonstrando uma maior preocupação. E a mesma coisa se a gente olhar para tweets também, que a gente está medindo isso com atividade online. Você pode ver que o timing também segue isso, né? Quando você tem o caso no Texas, você tem um spike aqui verde do Texas. Quando você tem um caso em Ohio, você tem um spike vermelho aqui no Ohio. Quando você tem um caso em Nova York, mesma coisa aqui para Nova York. Estão seguindo esse padrão, mesma coisa para os tweets. Então, a gente vai explorar esse timing e essa geografia como uma fonte de variação para a gente entender o que o ebola está causando. E a gente mostra que esses padrões eles não estão correlacionados com preocupação com ebola antes dos casos americanos ou com outcomes eleitorais anteriores. Então, não é que tem uma correlação ali com padrões políticos anteriores. O que a gente mostra é que maior preocupação com ebola está associado a uma performance pior, levou a uma performance pior dos democratas naquela eleição, né? Então, de uma forma importante, você tem um desvio padrão ali na medida de preocupação, seja tweets, seja searches, levando a uma queda ali na performance dos democratas que teria virado um número considerável de eleições naquele ano. Então, você tem um impacto importante e negativo para os democratas. Em particular, também você teve uma queda no turnout, também, quer dizer, no comparecimento eleitoral, que foi parte desse mecanismo aí. Você pode pensar, bom, de repente foi porque um choque dessa natureza leva as pessoas a jogar culpa em quem está no governo. E a primeira coisa que a gente olha é que você não tem um efeito sobre os incumbentes republicanos, mas mais ainda a gente consegue averiguar se não teria sido um efeito contra o Obama, por exemplo, né? Então, na época, você tinha o Obama, o ebola, o Katrina moment do Obama, esse grande problema, inclusive algumas celebridades na época que ficavam falando disso, levantando essa ligação com o Obama. E o que a gente mostra é que, olhando o grau de aprovação do Obama naquele momento, não tem efeito nenhum, efeito realmente zero, e a gente tem variação diária, você tem os choques conforme eles vão acontecendo, não aconteceu nada. Então, não é por intermédio de um efeito de você simplesmente culpar o incumbente como resultado daquela preocupação. Então, a questão houve uma exploração estratégica desse fenômeno e, anedotalmente, novamente, assim, os republicanos estavam falando disso o tempo todo. Então, esse aqui é um exemplo, um senador republicano, o Rand Paul, na época, falando, você tem essa ameaça, ele está vindo nas fronteiras, a gente tem que controlar a imigração, etc., fazendo essa associação com imigração. Então, o que a gente olha medir se de fato sistematicamente houve esse padrão. Então, por exemplo, a gente olha as comunicações dos deputados e senadores com seus eleitores. Eles mandam essas newsletters. A gente mostra que quando você tem um caso nos Estados Unidos, os republicanos começam a falar sobre ebola e falar sobre ebola em conjunto com tópicos como, por exemplo, imigração. Tá? Então, o que a gente acha sistematicamente é que os republicanos começam a falar mais disso, falar mais de ebola, começam os republicanos que estão em corridas, em eleições mais competitivas, começam a falar mais, ilustrando que você tem essa motivação estratégica, e falando de ebola não só em geral, mas com temas específicos, tentando associar com imigração, tentando associar com o Obama também, né? E a mesma coisa com comerciais de campanha, né? Fazendo a mesma coisa, de novo, mais em corridas mais competitivas e também falando, ligando esses tópicos, imigração, Obama, etc. Então, a pergunta é, se você teve esse efeito, os republicanos estavam explorando isso, será que foi porque o efeito de uma ameaça dessa natureza é tornar os eleitores mais conservadores? E isso é mais ou menos o que a literatura assim, de laboratório sugere, que você priming, assim, medo e ansiedade leva as pessoas a se comportarem de uma forma mais conservadora. O que a gente mostra olhando para surveys é que isso não é verdade em geral. Pergunta se o cara se classifica como mais conservador
ou em diversos tópicos típicos, né, que com um valence assim, conservador nos Estados Unidos, como armas, ou casamento gay, ou mesmo o Obama, você não vê nada. O que você vê é uma associação com imigração. Então, esse discurso anti-imigração que parece que foi o que colou. Entendeu? Então, acho que se a gente for resumir, basicamente, você teve esse efeito de prejudicando os democratas e favorecendo os republicanos, naquele caso, mas não por conta de um efeito da ameaça se traduzindo numa avaliação mais negativa do incumbente, nem dos eleitores ficarem mais conservadores em geral. O que parece ter acontecido é que o tópico de imigração, no caso, é o que parece ter funcionado. Então, a questão é assim, se a gente pegar isso e tentar especular um pouco sobre qual vai ser, quais vão ser as implicações nesse momento, acho que a primeira coisa para a gente reconhecer é que o componente do choque econômico e do choque de policy, nesse momento, obviamente, é muito maior. Porém, esse aspecto da ansiedade causada pelo vírus também é um choque muito maior, né? De fato, agora você tem um risco bastante mais substancial que de certa maneira, no caso americano em particular, e a gente pode pensar como é que isso se traduz no Brasil, tem um pouco esse elemento de uma doença que vem de fora, né? E você já vê esse playbook aqui sendo utilizado pelos republicanos, pelo governo Trump, tal, que é o vírus chinês, é o vírus de Wuhan e é culpa da China, tal, fazendo essa projeção, o Trump, não, fechar a fronteira, tal, esse apelo de você tentar fazer essa associação com o estrangeiro, com o imigrante, que parece ter funcionado naquele aspecto. Eu acho que a gente pode transportar esse aspecto, eu acho, para o momento atual, claro, com as suas diferenças. E acho que a pergunta que fica, no caso, no contexto americano, e também acho que para o contexto brasileiro, é que quais os outros tipos de associação que podem ser possíveis, além dessa associação, vamos dizer, com uma ameaça externa, que talvez seja mais importante nos Estados Unidos do que é no Brasil, mas acho que quais os tipos de medo e ansiedade que você pode gerar. E uma coisa que eu acho que fica claro do paper nosso aqui é que não é qualquer coisa que cola, né? Não várias coisas foram tentadas e nem tudo teve efeito. Então, acho que isso mostra que acho que tem um aspecto claramente que pode ser explorado estrategicamente, no sentido de polarizar, no sentido de tentar obter ganhos políticos com base nisso, mas que nem tudo não é um barata voa total também, não é uma coisa assim que o que quer que você tente vai encontrar, vai ecoar no comportamento dos eleitores. Então, vou parar por aqui e passar a bola para o Cláudio. Obrigado, Felipe. Vamos lá, Cláudio. Muito bom. Vamos lá, deixa eu share o screen aqui. Pronto. Deixa eu começar aqui. Maravilha. Bom, obrigado, Juliano, pelo convite. É ótimo estar de volta, mesmo que só virtualmente. Eu vou continuar um pouco a discussão que o Felipe fez. Eu não vou apresentar nenhum paper, eu vou fazer mais uma discussão um pouco mais geral e talvez tocando em algumas coisas que eu acho que são importantes. Obviamente, aqui eu tenho muito mais, digamos assim, perguntas do que respostas, né? Então eu não vou dar aqui nenhuma resposta a ninguém. A gente pode conversar durante a sessão de perguntas e respostas. Vão ser muito mais, digamos assim, eu acho que pontos do que a gente está vendo no dia a dia com essa crise rolando e coisas que eu acho que são importantes para pensar desde o ponto de vista de economia política. Bom, então, a primeira coisa que eu acho importante
e na verdade eu acho que distingue um pouco o Brasil de outros países, é que na maioria dos países isso aqui é uma crise dupla, né? Então, assim, em vários países isso aqui é uma crise de saúde pública que virou ou vai virar, dependendo de que país você está falando, uma crise econômica. E essas coisas estão interligadas. No caso brasileiro, isso aqui é uma crise tripla. Eu acho que tem poucos países no mundo onde você tem essa hecatombe de saúde acontecendo e acontecendo agora cada dia pior, junto com uma crise econômica que ainda não chegou, mas que está começando a bater, no último mês começou a bater e vai começar a bater cada vez mais forte nos próximos meses, com uma crise política totalmente que já um pouco era antecipada, mas em parte também é um pouco, digamos assim, autogerada, né? E onde essas três coisas interagem de uma maneira muito forte, né? Então, você tem, por um lado, discussões de se o presidente vai continuar e se ele deveria sofrer um impeachment, ao mesmo tempo que você está falando do país que está ali chegando em segundo lugar de mais mortes de Covid no mundo. Então, acho que hoje em dia, acho que isso é importante. Não tem nenhum país que esteja vendo essas três crises de maneira tão drástica acontecendo. Porque mesmo no caso dos Estados Unidos, onde tem uma discussão, ou teve uma discussão passada sobre impeachment do Trump, é uma situação completamente diferente. Então, eu vou separar as discussões, pelo menos a maneira que eu fiz aqui. Eu acho que são vários pontos interessantes e importantes da gente pensar. E a separação que eu fiz foi pensar em efeitos ou aspectos de economia política de curto prazo e outros que eu acho que são mais de médio e longo prazo. Então, eu acho que um primeiro ponto que é importante e eu acho difícil a gente não começar discutindo e mencionando, é que a gente estava vendo uma tendência, digamos assim, autoritária do governo Bolsonaro acontecendo antes dessa crise e que, a partir dessa crise, existe uma erosão. Você pode tentar medir essas coisas, como é que você mede erosão democrática, eu não vou entrar aqui em detalhes de como medir essas coisas, mas eu acho que está mais ou menos claro para todo mundo, principalmente depois dessas últimas declarações da saída do Moro do governo, de que existe uma tentativa de controle em vários aspectos do governo, seja na Polícia Federal, seja na receita para aliviar dívidas de igrejas, seja no ataque constante à mídia, seja no ataque constante ao legislativo e pedidos indiretos e ataques constantes ao Supremo. Então, eu acho que isso é uma coisa que você está vendo, isso está acontecendo em outros países também. Obviamente que tem casos muito mais extremos como o Brasil, como o caso da Hungria, por exemplo, o caso da Polônia, um caso que recentemente também tem piorado. Você vê coisas não muito diferentes do que está acontecendo no Brasil e nas Filipinas, mas eu acho que é bastante grave e bastante preocupante. E, obviamente, que isso gera uma pergunta sobre impeachment, do que vai acontecer. Obviamente que isso é uma resposta difícil agora de saber o que vai acontecer, mas eu acho que é importante entender que essa crise ela é tão drástica que, na verdade, ela termina dominando o jornal até mais do que as mortes diárias, né? Então, o Brasil está num momento que eu acho que é gravíssimo. Acho que é difícil ter adjetivos para a gravidade do momento que o Brasil vive. A segunda coisa que eu acho que é importante de entender é que parte dessa crise política, obviamente, ela está ligada à polarização. E aí, polarização visto de duas formas. Primeiro, polarização no sentido do presidente polarizar para tentar se manter no poder. Então, da mesma forma como o Trump também nos Estados Unidos usa essas estratégias, essa polarização ajuda. E produção de fake news e divulgação de fake news, seja sobre curas à Covid, ou seja o que for, elas também ajudam em termos de polarização. E não era óbvio antes que isso iria acontecer, né? Eu me lembro, assim, uns 2 meses atrás, lendo, na verdade, sobre diversos países, muita gente dizia, não, uma crise como essa vai unir o país, porque agora você tem um inimigo comum,
que você precisa lutar contra. Então, esse inimigo comum sendo o Covid e o objetivo comum, que seja tentar salvar o máximo de vidas possíveis, vai tornar a polarização menor. Eu ainda não vi medidas sobre isso, não é muito óbvio para mim o que está acontecendo, mas pelo menos vendo de fora, lendo o jornal e conversando com algumas pessoas, me parece que a polarização pode estar aumentando e não diminuindo, apesar que não é, obviamente, ex ante óbvio que isso é verdade, né? Porque, por outro lado, você vê sim que apoio extremo a Bolsonaro caiu, principalmente depois da saída do Moro. Agora, esse nível de polarização, eu acho que ele é importante porque ele vai decidir muitas coisas do que vão acontecer no Brasil nos próximos 2 anos. E, finalmente, no curto prazo, algo que não se está discutindo muito, é o impacto que tanto o Covid como essa situação política vai ter sobre eleições municipais. Ainda, obviamente, que ninguém sabe quando elas vão acontecer. Muito provavelmente elas não vão acontecer em outubro, acontecerão em dezembro, mas muito provavelmente a gente vai ver um efeito muito, muito forte no nível local sobre as eleições municipais, que eu acho que vai ser bastante interessante de seguir de perto como que eleitores locais vão reagir, por exemplo, a desemprego vis-à-vis mortes, vis-à-vis políticas de confinamento que estão sendo adotadas de maneira totalmente heterogênea e diferencial entre diferentes estados e diferentes municípios pelo Brasil afora. Então, acho que isso vai ser uma coisa bastante interessante de ser observada. Em termos de médio e longo prazo, tem várias perguntas ou questões aqui, desde o ponto de vista de economia política, que eu acho que elas são muito interessantes, né? A primeira é uma pergunta, uma questão um pouco maior, que é: será que o que está acontecendo hoje vai afetar a percepção das pessoas sobre o papel do Estado em provisão de bens públicos como educação e saúde, na importância de uma instituição no Brasil como o SUS e seu financiamento? Será que gente, por exemplo, que não via como importante financiamento de saúde vai mudar de opinião? Então, assim, eu acho que entender um pouco como que isso vai mexer com demanda por bens públicos, e aqui eu estou falando de demanda de uma maneira bem, digamos assim, bem ampla, né? Ou seja, demanda e percepção sobre o que significa o Estado como provedor de bens públicos em saúde, mas acho que não é só saúde, eu acho que a crise e o choque que a gente está tendo, apesar da gente não estar observando diretamente ainda sobre o setor educacional e sobre educação básica, por exemplo, ele vai ser enorme. O segundo aspecto, digamos, um pouquinho mais de médio prazo, é o que está acontecendo, que é uma coisa que também está acontecendo nos Estados Unidos em paralelo, que é essa preponderância ou esse aumento do poder relativo dos governos locais, tanto prefeitos como governadores, vis-à-vis o governo federal, né? Então, digamos assim, essa nova liderança / descentralização que foi carimbada pela decisão do STF de realmente permitir uma liberdade de políticas de confinamento heterogêneas entre diferentes estados e diferentes municípios. Qual vai ser o efeito disso no médio prazo sobre poder relativo de governo central versus local, sobre surgimento de novas lideranças, né? E aqui eu estou falando novas lideranças tanto visando a eleição municipal, mas principalmente a eleição 2022 em termos de governadores. Obviamente que vários governadores estão de olho nisso e estão atuando em função um pouco disso. Eu acho que no médio prazo isso vai ser um aspecto super relevante e interessante. Tem um outro aspecto que também é interessante e relevante, que tem a ver com não só confiança no Estado, mas confiança em Estado, mídia, ciência. Então, eu coloquei essas coisas juntas aqui porque uma coisa que é surpreendente, digamos assim, que está acontecendo no Brasil é que, apesar de milhares de fake news e apesar de milhares de notícias via WhatsApp compartilhadas com as maiores maluquices possíveis e imagináveis, em geral, você escuta prefeitos numa cidadezinha do interior seguindo o que digamos assim,
política pública de evidência, eu diria, né? Ou seja, seguindo o que a ciência está dizendo sobre como combater o vírus, sobre como diminuir impactos diretos sobre mortes, sobre se é importante ou não ter confinamento, etc. Então, eu acho que isso é algo que é interessante da gente pensar e é interessante da gente analisar e ver, digamos, no médio prazo, se é algo que, por exemplo, vai aumentar o uso de dados e de evidência científica e evidência empírica sobre políticas públicas de uma maneira mais geral, né? Ou seja, ciência passará a ter um papel um pouco mais preponderante. E, por último, em termos de médio e longo prazo, é algo que ainda, digamos assim, não começou a bater ou começou a bater de maneira muito leve, mas que os efeitos vão ser enormes. Imagino que na semana que vem o Gustavo e o Gabriel vão falar mais sobre isso, sobre mercado de trabalho e o efeito que isso vai ter sobre aumento da desigualdade de renda. Então, assim, o Brasil vinha há muitos anos observando uma queda sistemática da desigualdade, apesar que nos últimos, digamos, 3 anos com a crise, 3, 4 anos, essa tendência inverteu um pouco, mas eu acho que a gente vai observar um crescimento de pobreza e um aumento de desigualdade muito significativo, não só no curto prazo, mas mesmo no médio prazo, com impacto via educação, e o impacto via, digamos assim, um coorte inteiro que vai ser afetado, não só de jovens com a entrada no mercado de trabalho, como escolas públicas, quem está ficando de fora, quem não vai conseguir fazer ENEM, quem não vai conseguir entrar na universidade. Eu acho que são efeitos que vão permanecer durante algum tempo e que vão ter, digamos, impactos bastante significativos sobre vários aspectos de economia política. Tá? No curtíssimo prazo, eu acho que o principal dilema, e que eu acho que digamos assim, se eu tivesse que pensar o que coloca o Brasil numa situação extremamente complicada, é esse dilema que eu coloquei aqui, que é que uma política de confinamento mal feita e sabotada pelo presidente não reduz muito a contaminação e mortes, ou seja, reduz, mas não como deveria. E, por outro lado, dado que não reduz muito, ajuda a justificar as crenças que o confinamento não funciona, né? Então, esse equilíbrio onde as pessoas estão confinadas há algum tempo e não veem o impacto disso, em parte por esse segundo ponto que eu tenho aí, que é difícil para um cidadão mediano conseguir entender e pensar em termos de um contrafactual, ou seja, como seria o mundo se, por exemplo, a política de confinamento estivesse sendo bem feita, torna a sustentabilidade dessa política muito, muito complicada e muito fácil para um populista ao estilo Bolsonaro chegar e dizer, olha, tá vendo? Não está funcionando, as pessoas estão morrendo loucamente porque esses governadores estão fazendo essa política de confinamento, mas não adianta. Então, fica muito claro e bem ressalta muito aos olhos esse trade-off emprego e renda versus saúde. Né? E aí, realmente, você precisa de algum governador ou prefeito que consiga enxergar no longo prazo, que acredite na ciência e que tenha um incentivo eleitoral muito, muito grande para realmente implementar essas coisas de maneira muito drástica. Né? Sem isso, é muito difícil que essas coisas sejam implementadas. Então, só para terminar, vou falar sobre 2 coisas a mais. Uma é o que a gente sabe sobre como é que os eleitores vão responder. Bom, se tem uma coisa que a gente sabe sobre evidência empírica quando a gente olha para grandes desastres, muita dessa evidência empírica vem dos Estados Unidos, por exemplo, com furacões e afins, como o paper do Healy e Malhotra, é que os eleitores, em geral, eles não respondem à prevenção, mas eles respondem bastante a ajuda ex-post, né? Ou seja, por exemplo, ajuda do governo federal a estados e condados e cidades nos Estados Unidos tem um efeito bastante grande sobre resultados eleitorais e atribuível àqueles que respondem. Outra coisa que a gente sabe é que em momentos de crise,
também são momentos onde você aprende sobre incumbentes, né? E isso tem a ver, eu acho, um pouco com o que vai acontecer na eleição de 2020, onde o que eu esperaria que acontecesse é que muitos dos prefeitos que estão no poder agora vão perder o seu mandato, não vão se reeleger, em parte porque eleitores farão inferência sobre qualidade desses prefeitos. Agora, essa inferência que pode ser feita sobre os eleitores, ela não é totalmente óbvia num contexto drástico como o Covid, né? Ou seja, que é um pouco diferente a um furacão, no sentido que tem várias dimensões diferentes, onde atribuir culpa, atribuir responsabilidade e auferir qualidade na resposta é muito difícil. Então, tem um paper recente, por exemplo, da Blakely sobre a gripe espanhola, que mostra uma associação, por exemplo, entre lugares mais afetados pela gripe espanhola, 1918, 1920, na Alemanha, e o crescimento de partido extremista. Então, assim, crises também, apesar de você permitir que eleitores aprendam sobre qualidade de incumbentes, também crises muito drásticas permitem a entrada de um salvador da pátria, né? Ou seja, um populista que promete, diz coisas e que, num mundo onde as pessoas estão desesperadas, você tende a acreditar, né? Que é um pouco a discussão nesse ano com Trump, o que vai acontecer com Trump, de prós e contras e como que essa crise pode afetar a votação. Certamente vai ser relevante para pensar na eleição municipal desse ano, e se Bolsonaro continuar até 2022, certamente também vai ser relevante para 2022. E aí, para finalizar a discussão, só vou colocar alguns pontos aqui que tem a ver com, não a economia política de como as pessoas e eleitores respondem, mas a economia, o que eu estou chamando aqui da economia política da ajuda, né? Então, o que a gente está observando é um programa emergencial de renda familiar do Brasil, temporário, que foi implementado, em parte, empurrado pelo Congresso, né? Terminou sendo um programa muito mais, digamos assim, redistributivo do que inicialmente o Paulo Guedes queria e o Ministério da Economia queria. É um programa emergencial que afeta a renda familiar, que possivelmente também, dadas as evidências que a gente tem, por exemplo, sobre retorno eleitoral de programas tipo Bolsa Família, poderão ter um impacto não trivial sobre como que as pessoas percebem o governo e futuras redistribuições, né? Então, aqui acho que é uma discussão importante que tem a ver quão temporário vai ser esse programa, se não haverá incentivos para estendê-lo mais. Tem toda uma discussão agora sobre renda universal, como pensar nessa renda universal. Então, acho que isso vai ser uma discussão de economia política bastante importante que vai acontecer nos próximos meses. Tem toda uma discussão sobre, digamos assim, uma nova política industrial vis-à-vis expansão de infraestrutura na recuperação. A gente conhece bastante sobre experiência brasileira com política industrial. Não é uma experiência muito bem sucedida. Então, o que será nos próximos anos no mundo onde a gente queira utilizar política industrial, no mundo onde a gente sabe que conexões políticas, corrupção, etc., estão sempre dentro dela. E hoje, por exemplo, eu estava vendo o tal passeio do Bolsonaro até o STF, com diversos, digamos, empresários ali ao lado, né? Então, assim, obviamente que a gente já viu esse filme antes diversas vezes no Brasil. Ninguém está ali esperando que várias dessas coisas em relação a apoios, de alguma maneira, não voltem na forma, seja de empréstimos de BNDES, seja em subsídios ou de outras formas. Então, assim, como que essas políticas são implementadas, a eficiência, a relação com conexões políticas e a relação com corrupção no Brasil também são aspectos que a gente vai ter que ficar de olho e pensar bastante para os próximos anos. Então, vou ficar por aqui e aí a gente pode abrir para a conversa, Juliano. Tá ótimo, Cláudio. Obrigado aos dois pelo excelente ponto de partida aqui para as nossas discussões. Enquanto as pessoas vão se posicionando aqui para as perguntas, deixe-me começar fazendo um ponto geral para os dois, que eu acho que
o que me deixa curioso nessa história é que tem, de um lado, essa visão que a gente tem um inimigo comum que tenderia a reduzir essa polarização, mas, por outro lado, pelo que foi tratado aqui, nas duas apresentações, a gente vê 3 pontos que eu acho que caminham na direção de mais polarização, que seria a importância de você manipular informação e as consequências da manipulação de informação, e acho que o caso do Ebola nos Estados Unidos é muito claro. Desculpa, meu vídeo estava desligado. Um segundo ponto, acho que tem esse viés nacionalista, né, diante de uma ameaça como essa. E um terceiro seria que a resposta pública, como o Cláudio mencionou aqui agora, a esse caso em particular, é uma resposta pública que é meio populista, né? E eu acho que esses 3 casos, esses 3 pontos apontam para a gente para um caminho meio que longe de um caminho de unificação, de uma coisa mais responsável, que talvez fosse uma esperança inicial. Antes de vocês responderem esses pontos, deixa eu só abrir aqui para o... vou coletar mais 2, depois a gente volta. Deixa eu abrir aqui para o Eduardo Loio. Eduardo, seu microfone está aberto. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Vamos. Bom, eu tinha 2 perguntas. Uma, talvez mais para o Cláudio, porque ele fez um comentário relacionado sobre vamos dizer, a particularidade do Brasil, né? essa jabuticaba, a gente está conseguindo acrescentar uma crise política ao que já é uma crise de saúde e uma crise econômica de proporções enormes. E aí, Cláudio, você na sequência mencionou alguns países onde estão acontecendo movimentos políticos que têm algum parentesco com o que estaria acontecendo aqui no Brasil, a Hungria e Filipinas, etc., no sentido de, vamos dizer assim, avanços, né, do chefe de governo sobre instituições democráticas, aproveitando a oportunidade, talvez, para caminhar mais nesse sentido. Mas nenhum desses países que eu saiba tem o que nós temos, que é uma verdadeira crise política mesmo. Né? Assim, não tem ninguém discutindo impeachment, derrubar o presidente por meio de um processo no Supremo Tribunal Federal, por denúncias de impropriedade em lidar com questões, vamos dizer, judiciárias, sei lá. Então, tem um aspecto que eu acho que é muito particular. E aí eu queria saber de você se é particular mesmo ou se eu estou perdendo aí algum caso, vamos dizer, patológico, esquisito, que eu não estou acompanhando. Segunda pergunta, e acho que aí é uma pergunta mais relevante mesmo, o que acontece daqui para frente, vamos dizer, com as inclinações do público, ou da opinião pública, em relação a esses dilemas de abre ou fecha, não é isso? Privilegia, vamos dizer assim, os cuidados sanitários ou privilegia a preservação econômica? Porque a gente vê... vamos dizer, os aficionados, tanto de uma quanto de outra, dizendo, não, você não viu nada ainda. Quando a crise econômica pegar mesmo, aí você vai ver gente indo para a rua para protestar e exigir que se reabra a economia, porque assim não pode, assim não dá. Do mesmo jeito que você vê gente do outro lado dizendo assim, não, mas você não viu ainda nada. Quando tiver, vamos dizer assim, a gente estiver assistindo cenas horrorosas, não é? De mortandade no Brasil, de cenas de falta de capacidade de atendimento hospitalar, etc., aí sim as pessoas vão demandar que a economia feche de vez e que você tome providências ainda mais dramáticas para proteger a população do contágio. Será que vai para um lado? Será que vai para o outro? Ou será que não vai para lado nenhum? Cada um que está de um lado fica cada vez mais, vamos dizer assim, radical no lado em que já está, e a gente tem só um mean preserving spread das posições políticas nessa situação. É isso aí. Oi, obrigado. Dimara, está aberto. Cara. Ok. Minha pergunta para o Felipe é muito prática aí. O que as pesquisas orais estão indicando que está sendo o impacto dessa crise sobre a popularidade do Trump? Obrigado, Gilmar. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa rodada, depois a gente pega mais 3. Bom, deixa eu responder
a pergunta do Edmar. Eu acho que, na verdade, é interessante porque ilustra um pouco vários desses elementos que o impacto político da crise tem. Inicialmente, você teve essa percepção de que, quer dizer, teve um aumento na popularidade do Trump, e as pessoas estavam até falando, não, pô, ele está todo dia na televisão, e isso dá palanque para ele, etc. Agora, ao mesmo tempo, esse aumento que ele teve, né, consistente com aquele rally around the flag, aquele efeito, muito menor do que o de vários outros líderes mundiais e os próprios governadores nos Estados Unidos, né, indicando que a resposta de policy, né, também tem essa importância. E aí o que acontece é que já houve uma reversão desse aumento inicial da popularidade, já está de volta no nível baixo do qual ele vinha partindo, e inclusive com alguns detalhes interessantes, como por exemplo, assim, se eu olhar as pesquisas agora, colocando Biden versus Trump, ele está perdendo entre os mais velhos, né, que são os mais afetados pela pandemia, né, e que votaram, quer dizer, estava coisa assim, 5, 6 pontos atrás do Biden entre os mais velhos, quando ele ganhou da Hillary por 10 pontos. Então, acho que todos esses elementos, para mim, o bottom line, de certa forma, olha, é difícil para um incumbente se reeleger em meio a uma pandemia e uma depressão econômica. Então, acho que piorou o cenário para ele. Agora, a questão é que daqui até novembro tem muita água para passar debaixo da ponte. E fazendo um pouco a ponte para o tópico da polarização, a polarização aqui nos Estados Unidos é tão forte que hoje em dia acho que já não existe muita possibilidade de você ter um landslide, né? Acho que o piso é muito alto, porque a polarização negativa, né? O desprezo ao outro lado é muito forte e sustenta muito esse piso dos políticos. E eu acho que em relação à polarização, aí voltando um pouco ao ponto do Juliano, eu acho que o ponto principal, eu sei que o Cláudio concorda nesse aspecto, porque a gente inclusive tem escrito em conjunto a respeito, é que a estratégia de um político populista como o Bolsonaro ou como o Trump, ela demanda polarização, porque um cara como esse só consegue estar no poder se você está num ambiente extremamente polarizado, né? Então, é muito difícil, por uma série de razões, para um político desse perfil tentar apelar para essa coisa de união nacional. Vou deixar o Cláudio dar os R$2.000 dele aí. Cláudio, o microfone está fechado. Você está em mudo, Cláudio. Desculpa. Começando pela pergunta do Juliano em termos de polarização, eu acho que é um pouco exatamente isso que o Felipe falou, né? Ou seja, o ótimo para alguém como o Bolsonaro no poder é exatamente continuar maximizando em termos de polarização e target direto aos seus extremistas, né? Não é uma coincidência que no meio de uma pandemia com 600 pessoas morrendo por dia, ele decide convocar um sujeito que participou da matança de diversas pessoas durante a ditadura no Araguaia, né? Ou seja, essas coisas elas são metódicas, elas são totalmente estratégicas, né? Então essa polarização eu acho que ela existe. Agora, o que está acontecendo agora, e é um pouco também o que é evidência empírica, pelo menos alguma evidência empírica dos Estados Unidos, né? Por exemplo, esse novo paper do Matt Gaskell com Jess Shapiro e coautores, é que mostra que essa polarização, que era uma polarização política, ela também vai para uma polarização, e acho que isso tem um pouco a ver com a pergunta que o Loio estava fazendo, que ela vira uma polarização sobre policy, né? Sobre optimal policy, sobre qual é a política ótima. Então, assim, se eu sou bolsonarista, então eu acredito que a economia deveria estar aberta, e se eu sou contra o Bolsonaro, então eu acredito que, por exemplo, a gente deveria realmente estar deixando as pessoas na sua casa. Então, as crenças sobre o que fazer viram crenças políticas que têm uma relação 1 para 1 com
crenças que, a princípio, não deveriam ser políticas, deveriam ser sobre outra coisa, né? Então, assim, essa polarização política, ela vai permear a polarização sobre política pública, sobre o que deveria ser feito, que é uma coisa, digamos assim, que a princípio não é nova, né? Se você for pensar no Brasil sobre, por exemplo, sei lá, escola sem partido, a polarização estava lá. Então, assim, tem várias polarizações esquisitas que estão rolando desde que o Bolsonaro se candidatou como presidente, mas agora, num mundo onde você precisa atuar, isso vira uma coisa um pouco mais grave, né? Então eu realmente não vejo como, por exemplo, essa polarização diminuir, que não estava falando. Apesar que nem eu disse que quando você vê, digamos, resultados de intenção de voto ou popularidade do presidente, o Bolsonaro parece ter caído realmente com a saída do Moro. Estou lendo aqui. Em relação ao que o Luio perguntou sobre a crise brasileira ter essas 3 dimensões, eu concordo, eu acho que isso é único, né? Ou seja, de todos os países onde você está vendo algum tipo de erosão democrática acontecendo, seja a Hungria, seja a Polônia, seja Filipinas, seja a Rússia, por exemplo, que agora também o Putin menosprezou o coronavírus e está acordando um pouco tarde demais. Eu acho que não tem nenhuma delas onde você tenha essa ameaça de um presidente poder sofrer um impeachment, né? Agora, tem 2 interpretações sobre isso, e eu já, inclusive, briguei de discutir com vários cientistas políticos, o Felipe sabe, em relação a essas interpretações. Tem gente que diz, isso é bom, isso quer dizer, então, que a democracia brasileira é muito melhor que essas outras democracias, porque quer dizer que existe esse threat, ou essa ameaça que, eventualmente, o presidente possa ser empichado, né? Ser impedido. Então, isso quer dizer que nossa democracia está funcionando melhor do que a Hungria, do que a Polônia ou do que o Duterte nas Filipinas. Agora, é complicado esse argumento, porque no momento onde você tem essa ameaça que você pode tirar alguém e essa pessoa estica a corda, e você não tira, e ela estica mais ainda e você não tira, e ela estica mais ainda e você não tira, essa ameaça passa a perder credibilidade. Então, é um pouco complicado esse argumento de você ver isso como uma coisa boa. Agora, eu concordo, eu acho que hoje em dia o Brasil está nessa situação extremamente particular de ter essa crise tripla que eu acho que nenhum outro país do mundo está sofrendo. E aí a outra pergunta que o Luio tinha feito sobre... que também tem a ver um pouco com polarização, mas essa, digamos assim, essa ideia sobre 2 políticas públicas diferentes, ou 2 lados diferentes, né? Dizendo que a economia pode explodir se você não abrir a economia, as pessoas vão para a rua, vão começar saqueios, etc., por um lado. E, por outro lado, de que você abrir, você realmente vai ver uma explosão de casos totalmente absurda. Tem uma coisa que vai mediar, eu acho, que as decisões no Brasil de maneira triste, e que também aí o Brasil é peculiar em relação aos outros países, que é o absurdo nível de desigualdade que a gente tem no Brasil. Então, assim, não tem nenhum outro país, e isso também eu sei que o Felipe, a gente também às vezes conversa sobre isso, né? Em geral, política pública no Brasil depende se o que está acontecendo afeta o pobre ou se afeta o rico, né? Teve umas declarações recentes aí feitas que eu li no jornal pelo CEO, diretor-presidente, sei lá, da XP, que está um pouco relacionado com isso, né? Ou seja, então, na verdade, a política pública no Brasil, ela depende se a gente acha que as pessoas estão morrendo, se elas são pobres ou se elas são ricas. Em geral, o Brasil ele não tem um histórico onde as pessoas vão para a rua fazer revolução social. Na verdade, quem protesta no Brasil, historicamente, sempre foi a classe média. Quando você tem históricos de protestos no Brasil, não é a favela que desce para a rua para protestar que está sem comida. Isso, historicamente, não aconteceu no Brasil, né? Então, assim, infelizmente, o Brasil se pauta, em termos de políticas públicas, em parte por quem que está morrendo. E quando as pessoas mais ricas e classe média alta estavam
com perigo de morrer, e quando você não tem mais leito em hospital privado, e aí a dondoca da esquina vai ter que ser atendida no SUS, isso é um auê, isso é um absurdo, é um horror. Quando você tem 20, 30 pessoas morrendo por dia em favelas, essas pessoas já estão morrendo por violência, tomando tiro de traficante mesmo, não é uma grande novidade, né? Então, assim, acho que o horror do Brasil, que é peculiar, além dessa crise tripla, é esse nível de desigualdade totalmente absurdo que a gente tem, que pauta as respostas de política pública. Obrigado, Cláudio. Vou pegar mais duas aqui, dado o adiantado da hora. Klink, o microfone está aberto. Oi, Juliano. Está ouvindo? E sim, a gente se escuta, pode fazer. Joia, obrigado. Obrigado, Juliano. Parabéns, Cláudio. Parabéns, Felipe. Excelente. Eu tenho ouvido muito, acompanhado muito, não só no Brasil, mas também conversando com colegas dos Estados Unidos e Europa, a história do novo normal, que vem depois, né? Eu acho que tem duas ansiedades aí que eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês conseguem chegar a uma associação também com a Covid. Ansiedade ligada à vacina e a questão ambiental. Eu tenho visto muito forte uma relação, particularmente no Brasil, desmatamento, mas mudança do clima. A Covid vai ajudar a avançar muito fortemente esses dois temas, vacinação e meio ambiente. Se vocês tiverem um comentário, apreciaria. Obrigado. Eustáquio. Está aí contigo. Ok. Isso. Está escutando? Estamos sim. Sim. Obrigado aos dois pelas palestras. Eu vou só ciscar alguns pontos. Primeiro, eu acho que o Cláudio, no longo prazo, eu gostaria de ouvir um pouco sobre tecnologia. São mudanças tecnológicas que vão ocorrer e que não foram mencionadas, que eu acho que vão ser importantes, sobretudo no caso do Brasil, pela transição mais acelerada que elas vão ter agora. Eu não acredito que o caso brasileiro não é tão excepcional, não. Ele é excepcional pelo Bolsonaro, está na cara. Agora, a crise política existe em todos os países, não há dúvida disso. Quer dizer, o Trump vai te dizer que ele está vivendo uma crise política terrível, porque, na verdade, ele estava galopando para a vitória. Entende? Isso, obviamente, não é mais verdade nesse momento, como o Campante apontou, certo? E nos outros países também. Você vai ter isso na Inglaterra, na França, vai ter isso. Você vai ter esses desdobramentos políticos. Eu não acredito que seja tão excepcional. É mais radical aqui. Um outro ponto que eu gostaria de ver é o seguinte: muita gente pensando muito em isolamento, etc., e regulamentação governamental. A crise é uma crise de demanda. Tá? É fundamentalmente uma incerteza de consumo que vai permanecer longamente. E isso realmente vai ter desdobramentos políticos mais sérios. Um deles, por exemplo, a continuidade das ajudas que estão sendo dadas, o cheque que está sendo entregue, ele vai ter que ser interrompido em algum momento. Se aí vai ter uma frustração radical que vai ter consequências políticas realmente grandes. Então, tem isso. E óbvio que... Estou só preocupado com o tempo, cara, se puder resumir. Só estou preocupado com o tempo, já está quase batendo nosso limite aqui. A eleição municipal, só para fechar, a eleição municipal vai ser, obviamente, nacionalizada, assim como foi na época do Collor. Tá ótimo. Então vamos lá, gente, se puder responder rapidinho, para a gente terminar no horário. Eu acho que tem alguns pontos em comum na pergunta do Eustáquio e do Carlos, que eu acho essa coisa do novo normal e um pouco assim, como é que vai ser, tem esse momento agora desse choque inicial e como é que isso vai se propagar. Do ponto de vista econômico, eu acho que aí as implicações políticas, eu concordo com o Eustáquio, que as implicações políticas elas vão estar presentes em qualquer lugar. Eu acho que a questão que tem uma crise política quase exógena que está sendo adicionada a isso, muito por conta do Bolsonaro. Mas eu acho que o fundamental é que a origem da crise é o vírus, né? Não é a política de confinamento, não é o problema é que as pessoas estão com medo de contrair o vírus. E elas vão continuar com medo de contrair o vírus enquanto o vírus estiver solto e você não tiver uma vacina, certo? Ou imunidade de, como é que chama? Herd immunity, ou o que seja. Então, assim, você fala assim, não, vamos reabrir a economia.
você quer ir no restaurante, você quer ir no cinema, você acha que a demanda é a questão do ponto da demanda que o Eustáquio estava falando. Eu acho que enquanto você não equacionar a questão do vírus, e isso vai demorar um pouco para acontecer, eu acho que a crise vai permanecer, porque não é uma questão de estão mandando as pessoas ficarem em casa. É uma parte, mas as pessoas estão ficando em casa porque estão com medo de contrair um vírus perigoso. Então, acho que essa é a questão de fundo. Cláudio. Regi, rapidamente. Eu concordo, só rapidamente. Eu concordo com os pontos do Eustáquio, de que eu acho que, em termos da crise política geral e de desconfiança de governos, de estados e governos populistas pelo mundo, etc., é comum. Eu acho que meu ponto só que eu acho que é peculiar no Brasil é você estar no meio disso com alguém realmente que tem chance de perder o seu mandato, então isso torna tudo muito mais drástico. Em termos de mais longo prazo, tecnologia, que talvez tenha a ver com a questão de desmatamento, etc., para mim, assim, honestamente, não é nem um pouco óbvio, né? Ou seja, lendo um pouco esses últimos meses, ficando em casa, né? Você tem desde argumentos de que o mundo vai mudar completamente, né? A gente vai ver outro mundo a partir de, sei lá, janeiro de 2021, há argumentos de que, na verdade, não vai mudar absolutamente nada, né? Então, assim, eu acho realmente muito difícil da gente conseguir prever, né? Mesmo isso aqui que a gente está fazendo hoje, se daqui a um ano a gente vai estar fazendo coisas como essa, né? O Felipe nos Estados Unidos, eu no Canadá, vocês no Brasil, etc., não é nem um pouco óbvio para mim que isso aqui, que acho que é um ganho enorme, está aqui para ficar. Então, eu acho muito difícil a gente conseguir entender hoje o que vão ser mudanças tecnológicas, se a gente vai entender agora que a gente fechou um mundo, que os ganhos em termos de meio ambiente, etc., foram enormes e que milhares de pessoas não morreram por causa de poluição nas diferentes cidades, se a gente vai realmente internalizar essa coisa, se isso vai gerar mudanças, para mim, hoje em dia não é nem um pouco óbvio ainda. Tá ótimo. Obrigado, Cláudio. Deixa eu agradecer mais uma vez a participação do Felipe e do Cláudio. Acho que a discussão foi extremamente rica. Gostaria de mais uma vez pedir desculpa às perguntas que não foram respondidas. É um prazer para nós termos um público tão assíduo e tanta gente interessada nesses assuntos. Só para fazer um reparo aqui, semana que vem vai ser o Armínio, o Rude, o Gustavo e o Gabriel Licéion farão uma discussão sobre o mercado de trabalho daqui a 2 semanas. Tá bom? Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado, Cláudio. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos aí. Obrigado a todos também pela participação. Obrigado, Juliano. Um abraço em todos.